Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje nós vamos falar sobre uma experiência que eu tive em uma sentença judicial. O juiz me nomeou para fazer para fazer uma perícia em uma lide no qual discutia-se a queima de equipamentos eletrônicos por uma possível variação energética advinda da prestadora de energia. Então, o que acontece? A seguradora entrou contra a prestadora de energia, pois a seguradora indenizou o cliente por queimas de equipamentos e entendeu que ocorreu por variação energética da prestadora de energia. Bom, eu fui nomeado, apresentei proposta, passou todos os trâmites, fiz a diligência, cumpri a diligência. Apresentei o laudo. Como é que chama? A seguradora apresentou o laudo dela de profissionais, aqueles laudos de uma folha só, dizendo esse equipamento queimou por variação energética. Foram vários equipamentos, né? E pediu para eu produzir a prova da questão das tempestades. Então, eu solicitei à prestadora de energia que emitisse o laudo atmosférico no dia do fato e deu chuva e tempestades nos dias, né? Só que chuva e tempestade não quer dizer que caiu um raio na rede e queimou todo mundo. Não é porque choveu é que queimou todo mundo. Então, assim, todo dia que chover, vai queimar todo mundo e todo mundo pode pedir indenização por variação energética. Não. O que acontece? A prestadora de energia, ela tem monitoramentos da rede e ela sabe a rede que recebeu aumento de tensão, tá? Então, ela consegue monitorar e registrar isso tudo. Quais são os equipamentos? Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais, participe dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, acessando fala.host/grupos, fala.host/grupos, você entra lá e participa como interessado, como perito, se você quiser indicar alguém, nós temos mais de 100 pessoas lá, de várias áreas da perícia, temos advogados. Se você quiser se apresentar para ser indicado, tá? Lá é o local para todo esse tipo de discussão, de auxílio, um ajuda o outro. Tem muita gente nova lá que está entrando no mundo da perícia só porque nós estamos auxiliando lá de forma gratuita e tudo mais. Então, o intuito do grupo é evoluir a área da perícia em geral, ok? Quais são os equipamentos da prestadora de energia que geram esse tipo de registro? O mais importante é o RA, o religador automático. É um equipamento que é instalado na média tensão, que fica monitorando variação energética. Se houver uma variação energética muito grande, se houver uma variação energética acima dos valores padrões, ele vai derrubar, ele vai identificar aquela rede e vai derrubar aquela rede. Então todo o quarteirão vai ficar sem energia. Por quê? Ela vai derrubar, ok? Então, e é isso, nesse momento ele registra a variação energética, tá? Fica gravado no banco de dados. Esse é um deles. Agora, quais são os outros? Chave seletora, por exemplo, o fusível. O fusível caiu, porque houve um aumento de corrente muito grande. O fusível caiu. Aí alguém vai lá, reclama de falta de energia, desloca-se uma viatura para lá que analisa o caso e religa a chave, né? o fusível. Isso gera uma OS, gera um pedido, uma OS de atendimento, tudo mais. Fica gravado no banco de dados. Houve reclamação dos clientes ali em volta de falta de energia?
fica gravado nos bancos de dados. Então o que a gente faz, nós como peritos? A gente marca uma reunião, né, remota por telecomando, né, por videoconferência, e acompanha um profissional da prestadora de energia a vasculhar todos os relatórios deles lá. Tira um relatório aí para mim, eu falo, né, eu como perito. Tira outro relatório aí, agora tira esse. Deixa eu ver se tem gente, deixa eu ver se tem alguma máquina que atuou, um RA que atuou. E eu fico ali comandando tudo de forma remota, ok? Então, quando a gente pega algum deslize, algum OS no dia do fato, então assim, o processo entra, ó, no dia tal, queimou meu equipamento. Aí você tem lá, não tem OS nenhuma de ninguém reclamando de variação energética, ou de queda de tensão, ou de queima de equipamento. Não tem nenhuma atuação de religadores, porque toda rede tem ligador, pessoal, toda a rede das prestadoras de energia tem que ter o religador ou vários religadores, no mínimo na subestação. Então ele monitora tudo. E não tem nenhuma atuação do religador, não tem nenhuma manobra da operadora para religar disjuntor fusível. Não tem nenhum chamado dos vizinhos relatando queda de tensão, relatando falta de energia. Não tem nenhum o segurado que alegou que queimou seus equipamentos. Não tem, ele mesmo não abriu nenhum chamado também na prestadora de energia. Só pelo laudo de tempestades, né, o laudo atmosférico, é possível a gente identificar que a variação de energia veio da prestadora de energia? Não pode, por exemplo, a indústria lá, ou o segurado lá, ter feito uma manobra interna lá, dado um curto e queimado os seus equipamentos? Não pode os seus equipamentos terem queimado pela rede interna deles não estarem protegidas, né? Ou a rede não estar bem configurada, né? Fiação ruim, fiação fina, superaquecimento de fiação, mau contato de emendas, não pode estar ali. Não pode também o segurado ter esperado vários meses de queima de equipamentos, juntado tudo num dia e falar, ó, isso aqui queimou tudo num dia. Então assim, é complicado. O que eu fiz nesse caso em específico? Eu analisei isso tudo, não tinha nenhum indício, nenhuma manobra, nenhum RA, nada que atuou nesse dia. Teve chuva? Teve. Com tempestade? Com raios? Sim. Mas não teve reclamação de ninguém, não houve comunicado de falta de energia, não houve nada. Não tinha nenhum indício nos relatórios da prestadora de energia, né? E geralmente tem, tá? Geralmente você olha e tem alguma coisa, tá? Nesse caso específico não tinha nada. O que eu fiz para complementar? Eu visitei as residências dos segurados, eram 3 segurados, se não me engano, e todos eles com irregularidades internas, tá? Irregularidades essas que poderiam levar a faiscamento, que poderia levar a aquecimento de cabos. Então assim, os clientes, né, os segurados não estavam protegidos, tá? Não estavam conforme a norma. Daí então eu dou uma volta também, em volta da rede da prestadora de energia, e vejo todos os sistemas de segurança. Então assim, a prestadora de energia, ela impôs todos os seus esforços para implantar sistemas de segurança, enquanto o segurado não fez isso. O segurado simplesmente tem uma instalação lá que está há muitos anos sem manutenção, não tem os equipamentos de segurança exigidos, tá? Principalmente o DPS, que é o cara que desvia a variação energética da prestadora, que vier da prestadora para o solo,
ou que vier do interior da casa também para o solo, para não sair para a prestadora. Então o DPS ele protege tanto a residência de variação vinda da prestadora, quanto a rede da prestadora de variação gerada dentro do imóvel. Pode o cara ter sofrido ali um curto, alguma máquina se curtou, derrubou a rede. Então, várias questões. Eu apresentei então um laudo dizendo que não existiam indícios que corroborassem a alegação de que a variação energética adveio da prestadora, e essa foi a minha conclusão. Tá? Apesar do laudo atmosférico datar chuva e tempestades com raios, ocorre que não somaram-se outros indícios que corroborassem essa alegação. E entendo que somente o status da chuva não traz ali a certeza de que houve variação energética, né? Então fica só na suspeição, né? Ah, será que com a chuva cai um raio? Mas então aí toda vez que chover, a prestadora de energia tem que indenizar todo mundo que teve equipamentos eletrônicos queimados nos últimos 10 anos, por exemplo. Eu posso guardar um equipamento lá e falar, opa, choveu hoje, eu vou abrir uma reclamação. Então não é bem assim, né, pessoal? Bom, apresentei o laudo, o juiz sentenciou meio que ignorando o laudo. Apesar do laudo informar que não sobraram indícios, mas os laudos apresentados pela petição inicial, aqueles laudos de uma página só dizendo esse equipamento queimou por variação energética, né? Que podem sim ser comprados ou não, né? Foi mais pesado do que o laudo do perito, de 100 páginas, né? Detalhando todo o serviço de análise de vistoria, tanto da rede da prestadora física, quanto os projetos e relatórios e tudo mais. Bom, então ele sentenciou a prestadora de energia a pagar uma multa, a indenização para o cliente, né, para o segurado, para o autor, que no caso era o prestador, a seguradora. E é lógico que a prestadora de energia, baseado no meu laudo, apelou, né, apelou para a segunda instância. Chegou lá nos desembargadores, o que aconteceu? Reformaram a sentença. Reformaram com base no meu laudo. Não se pode afirmar que os desembargadores chegaram à conclusão, são 3, né? Seguiram o relator, onde o relator disse, não se pode comprovar a variação energética simplesmente com os documentos apresentados na inicial, que foi afastado pelo perito, inclusive. Eu esqueci de avisar que eu afastei por desconfiança técnico-científica dos laudos da inicial. E aí os desembargadores atestaram isso, olha, o perito explicou muito bem explicado o porquê que ele afastou esses laudos. Tá? Eu apresento uma boa base científica para afastar laudos, esses laudos que não tem sequer uma foto do equipamento, né? Bom, e aí também atestaram que a conclusão do perito é que não somaram-se indícios para conclusividade de que houve a variação energética. Ademais, todas as provas e indícios gerados pelo perito, né, os relatórios comprovando a inexistência de variação, dão à prestadora de energia a condição de inocência. Portanto, reformo a sentença condenando o autor a todos os pagamentos de custos. Então, o que acontece? Volta-se o acordo e tem que reverter toda a sentença. O que aconteceu é que o juiz de primeira instância acolheu, lógico, o acordo e fez com que o réu, como é que é? O autor devolvesse o dinheiro, que ele já tinha autorizado a devolução do dinheiro ao autor. O autor teve que devolver o dinheiro e autorizou a prestadora de energia a recolher o dinheiro de volta.
inclusive custas com advogados e tudo mais. Bom, pessoal, eu vou fazer um artigo também mostrando, fazendo print nas partes da sentença ali, tanto da sentença de primeiro grau quanto de segundo grau, e vou criar lá no periciajudicial.zsistemas.com.br um artigo específico sobre isso, para vocês verem como que o juiz sentenciou e como que os desembargadores reformaram a sentença, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Grande abraço e até a próxima.